Can you imagine a world without liberalism? Ai, ai. Liberalismo. Se você chegou aqui pelo vídeo onde eu falo da minha jornada política, você deve saber que eu já fui um liberal. E não é pra menos. Se você perguntar para qualquer um na rua sobre política, ou essa pessoa vai dizer que ela é progressistoide, o que é a mesma coisa que ser liberal, como eu vou mostrar mais pra frente, ou vai dizer que é isentona, ou vai dizer que é liberal logo. O nosso lado canhoto mainstream é liberal, o nosso lado não canhoto mainstream tem literalmente liberal no nome, o nosso lado canhoto mais edgy é liberal e até o nosso lado não canhoto mais edgy é liberal. E isso não é só no perfeitil. Afinal, como nós estamos no mundo pós-1945 e pós-1991, ideologias mais radicais, entre aspas, como reacionarismo, comunismo, fascismo e anarquismo ganham conotação negativa, enquanto uma ideologia que tem liberdade no nome e é basicamente o status quo se torna a norma da sociedade. Porém, ser o status quo e usar palavras bonitinhas como liberdade, democracia, não te faz algo bom. Ora, a Luísa Sonza era bonita antes de se arruinar com maquiagem e botox, assim como o status quo da Venezuela é o chavismo. Isso significa que a música da Luísa Sonza deve ser valorizada, ou que deveríamos apoiar a ditadura socialista na Venezuela? Acho que não. E considerando o abismo econômico, demográfico, político e cultural onde o mundo está hoje, acho que já passou da hora de alguém tocar na ferida aberta que é o liberalismo, começando pela doutrina liberal mais difundida aqui no Brasil. E também a mais, entre aspas, palatável, digamos assim. O liberalismo econômico. A doutrina econômica do liberalismo lembra bastante o deísmo, crença que defende que existe um Deus, mas ele não interfere no mundo. Os liberais, e especialmente os clássicos, acreditam que o Estado não deve interferir na economia, que o mercado resolve suas crises sozinho e que práticas erradas de empresas são resolvidas com boicotes. Os liberais econômicos e os seus filhos, os libertários, só não contavam com 3 vícios advindos do seu sistema econômico, que é o capitalismo, o consumismo, a ganância e a plutocracia. Muitos acham que a degeneração da nossa sociedade é algo que começou nos anos 60 apenas. Mas todo o caos que vivemos hoje tem suas raízes nos anos 20, né? Nos loucos anos 20, os Roaring Twenties. E isso tudo só se tornou generalizado e banalizado graças a uma coisa que começou na década de 50, o consumismo. Acho que todos nós concordamos que as consequências do que houve nos anos 60 e 70 em todo o mundo ocidental foram desastrosas, mas elas jamais teriam sido tão generalizadas e difíceis de reverter se não fosse a cultura do consumo massificada. O consumismo não é exatamente uma filosofia ou ideologia séria, mas sim uma prática promovida pelas empresas nos anos 50 para aumentar o lucro. Mas ao contrário do que os liberais acreditam, simplesmente porque algo faz o PIB crescer não quer dizer que isso seja bom. Acontece que, se você consome algo rápido, que te dá um prazer rápido, você vai querer cada vez mais disso. E se você não consome, você fica depressivo. E a sua vida passa a girar em torno disso. Você não tem mais nada na sua vida a não ser o consumo cada vez maior de coisas que te dão um prazer rápido, que te dão essa dopamina falsa. E além das consequências ambientais e sociais desastrosas disso, isso também não só gera indivíduos inseguros e sem rumo, mas também gera indivíduos degenerados e materialistas, que põem o consumo e o prazer imediato acima de tudo. Fenômeno esse conhecido como soy boy / nu male. Um homem que não se identifica com aquilo que ele é, mas somente com aquilo que ele consome. Não existe nenhum problema em você gostar de uma série, de um filme ou de um videogame. Porém, se você passa a basear toda a sua personalidade em cima desse negócio que você consome, você vai ficar um homem infantilizado, que não se importa com o seu desenvolvimento pessoal, não se importa com a sua saúde, não se importa
com qualquer coisa que esteja além deste mundo material. Só se importa com consumo e com prazer. Isso se reflete muito bem no estilo de vida dos soy boys, onde as opiniões políticas, o modo de se vestir, o modo de pensar, a filosofia de vida e muitas outras coisas dos caras são baseadas unicamente em cultura pop, ou então em marcas como a Coca-Cola, o iPhone e a Google, o chamado culto à marca, também conhecido em inglês como brand worship. Já ouviu falar de homens performáticos? Bem, pode-se dizer que os soy boys foram os precursores dos homens performáticos, né? Os soy boys millennials são os ancestrais dos homens performáticos da geração Z. Com a diferença de que, ao contrário dos machos performáticos que tentam pagar de intelectuais e de riquinhos, os soy boys são só escravos do prazer sem masculinidade alguma mesmo. E este fenômeno aonde o indivíduo deixa de se preocupar com qualquer coisa que esteja além dele em nome do prazer imediato é chamado pelo nosso amigo Alexis de Tocqueville, historiador francês, de despotismo tutelar, aonde o indivíduo abre mão dos seus direitos, da sua identidade e da sua soberania em troca de um prazer imediato e a curto prazo. E falando em despotismo tutelar, vamos falar agora sobre o male do liberalismo econômico, que é sustentado pelo despotismo tutelar na forma do consumismo, que é a plutocracia. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o mercado hoje não é nem livre e nem justo. Ele não é livre porque ele é controlado por algumas poucas empresas, oligopólios, monopólios, holdings e trusts. Até existem algumas leis antitrust, anticartel, só que elas são leis mortas, basicamente. É letra morta, é lei para inglês ver. Como é mostrado no caso da BRF, que foi quando a Sadia e a Perdigão, que são as duas maiores empresas do ramo alimentício brasileiro, tirando a CBS, se fundiram para dominar o mercado e eliminar a concorrência, eliminar as pequenas empresas e médias empresas do Brasil. E com isso, o mercado ele não é nem livre, porque, bem, eu não sei se um mercado que é dominado por alguns poucos gigantes com um poder maior do que de países inteiros pode ser considerado livre, e ele não é nem justo, porque não é exatamente justo você ter como a lei básica da sua economia o might makes right, né? A lei do mais forte, vamos ser sinceros. E agora vamos ver como que isso é sustentado pelo consumismo. Através de um exemplo muito simples. Imagine que uma empresa multimilionária de streaming, ela decide fazer uma série zoando de Jesus Cristo, retratando ele como uma pessoa cujo estilo de vida é considerado pecaminoso, de acordo com a Bíblia e de acordo com a tradição oral do cristianismo, de todas as vertentes do cristianismo. Você vai ter muitas pessoas fazendo boicote contra essa empresa de streaming, muitas pessoas cancelando sua assinatura. Todavia, isso não vai mudar nada, porque a maioria das pessoas, a vasta maioria delas, que assistiam esse serviço de streaming antes disso, vão continuar assistindo, porque o espírito consumista, né, do despotismo tutelar que eu já expliquei aqui, é muito mais forte do que qualquer princípio moral ou ético. Um exemplo melhor para o público gamer seria o de uma empresa de videogames que coloca nos seus jogos apostas de azar. Faz literalmente jogos de azar para crianças e coloca isso nos seus videogames. Você vai ter, é claro, algumas pessoas que vão fazer boicote contra essa empresa de videogame, só que a maioria vai continuar comprando os jogos dela porque o espírito consumista é muito mais forte do que qualquer princípio moral ou ético. E se tem um vício inerente ao liberalismo econômico que sustenta tanto a cultura do consumo, dos soy boys que eu já expliquei aqui, quanto essa plutocracia que é sustentada pela cultura do consumo, isto certamente é o pecado da ganância. Não me confundam com comunista. Eu não estou dizendo que o mercado ele é literalmente imoral em essência. Mas eu estou dizendo que ele é amoral
E se ele não tiver uma regulação clara e uma regulação, acima de tudo, responsável, ele acaba se tornando imoral porque o mercado, ele é amoral, em essência, né? Tipo, eu não sou do mal, mas se o mal dá lucro, por que não fazer o mal? E eu poderia dar vários exemplos disso. Celulares, tablets e computadores que são feitos para serem não duráveis de propósito, são feitos para estragarem em poucos anos de propósito, para que as pessoas comprem ainda mais, cada vez mais, as suas versões mais recentes. É a interferência da plutocracia na educação para fazer com que a educação deixe de ser para formar o caráter, a mente e o corpo das pessoas para, ao invés disso, formar somente engrenagens no sistema. E a indústria da imoralidade e da promiscuidade, que não está nem aí para as consequências sociais de seus atos e só se importa com o lucro a qualquer custo. É a exploração do trabalhador até os ossos pelo regime econômico vigente, mas o aspecto mais vil da ganância, inerente ao capitalismo, que é o sistema econômico do liberalismo, certamente é a usura, que também é, infelizmente, o mais negligenciado das decorrências negativas da ganância existente em países onde vigora o liberalismo econômico. E a usura basicamente é quando um banco começa a cobrar juros excessivos e abusivos de uma pessoa só para ganhar dinheiro em cima dessa pessoa. É literalmente o ri-ri-ri levei vantagem transformado em uma prática institucional. A usura é literalmente a institucionalização do jeitinho brasileiro, do ri-ri-ri levei vantagem. Se bem que nesse caso, esse jeitinho não é exatamente brasileiro, se é que vocês me entendem. O correto seria o governo proteger o trabalhador, criminalizar a usura, punir as empresas que fazem essas práticas desleais, né, essas anomalias de mercado como o trust e o holding, punir as empresas que fazem coisas como a EA e a Pedoflix fazem, e acima de tudo, promover as responsabilidades coletivas, o nacionalismo, o civismo e o tradicionalismo como forma de combater o consumismo. Porém, o liberalismo econômico está vigente há bastante tempo aqui no Brasil e infelizmente nós não podemos fazer isso. E falando sobre áreas onde o liberalismo impede que o governo intervenha, agora vamos para o aspecto cultural do liberalismo e consegue ser ainda pior do que o aspecto econômico do liberalismo. Porque se o liberalismo econômico negligencia a dignidade do trabalhador, a soberania nacional e a integridade da sociedade em favor dos interesses corporativos, o liberalismo cultural negligencia a preservação da cultura nacional, a importância da família e o valor da religião em nome de um individualismo e materialismo espúrio. Para o liberalismo cultural, a sociedade não é formada por famílias, mas sim por indivíduos. A moral não é transcendental e objetiva, mas sim utilitária e relativa. A cultura não é um bem imaterial que deve ser preservado pelo futuro da nação e das novas gerações, mas sim uma mercadoria que pode ser descartável quando você quiser. E a religião não é um pilar central de uma sociedade que sustenta a moralidade, a espiritualidade e a filosofia de uma civilização, mas sim uma questão meramente pessoal e subjetiva, sem importância ou então de importância secundária. E, portanto, para o liberalismo, o único limite para as ações de um indivíduo, ou então para a permissividade social, deve ser a própria, entre aspas, liberdade do liberalismo cultural, haja visto que os liberais acreditam nesse paradoxo escroto da tolerância, né? Que afirma que para você ter a tolerância, você tem que ser intolerante com intolerante. O que, sinceramente, não faz o menor sentido, porque o que é um intolerante? Um europeu que não quer que um imigrante somaliano fique num hotel de luxo enquanto ele não consegue nem comprar um carro é um intolerante? Um pai de família
que não quer que a sua filha abra uma continha em sites obscenos é um intolerante? Uma mãe católica que quer dar para o seu filho uma educação que condiza com os valores e virtudes católicos é uma intolerante? Digam, liberais, o que é um intolerante que vocês tanto odeiam? Ou seja, né, o mundo está desmoronando, o país está em ruínas, a nossa cultura está completamente vulgarizada e destruída, a malha social está desgastada e nós não conseguimos nem sequer ter mais uma relação saudável entre homens e mulheres. Mas o Liberaleco pergunta: como que isso te afeta individualmente? How does this affect you personally? Não é mesmo, Liberalecos? Todavia, ao contrário do liberalismo econômico, que é apenas amoral, ou seja, alheio à moral, o liberalismo cultural é, por essência, imoral, ou seja, contrário à moral. E não só contrário à moral, mas também contrário à identidade e soberania dos povos. Quer um exemplo disso? Bem, imagine que você vive em um país que é, desde tempos imemoriais, majoritariamente católico, culturalmente autêntico e único e etnicamente celta. E que um dia esse país, após um longo período de domínio germânico protestante, finalmente consegue recuperar a independência, ou melhor dizendo, parte do país, porque a parte majoritariamente protestante continua sob domínio, né, dos imperialistas. E que o sistema político que o seu país decide adotar após se tornar independente é o liberalismo, é a democracia liberal. No início não tem absolutamente nenhum problema. O seu país permanece o mesmo, a sociedade é íntegra, a sua cultura permanece intacta, a sua identidade permanece intocada, nenhum problema até aí. Só que com o passar das décadas, com a entrada do consumismo advindo da Europa Ocidental, né, dos seus países vizinhos, e também da América do Norte, a sociedade começa a ficar materialista e individualista, o catolicismo começa a declinar, a cultura começa a se americanizar, práticas abomináveis que, em qualquer outra época do seu país, seriam repudiadas pela população, passam a ser aceitas e legalizadas uma após a outra. E, para cobrir o estrago feito pela liberalização da sua sociedade, que se reflete nas baixas taxas de natalidade do seu país, o governo decide importar pessoas de países com uma construção étnica, linguística, cultural e religiosa completamente diferente da do seu país, para, entre aspas, tapar o buraco, né, às custas da sua identidade, né, e com um claro viés de substituição demográfica. Pensou nisso? E você tem exatamente a situação da Irlanda agora, que, muito longe de ser um paraíso na Terra, como muitas pessoas acham, é um país que está em declínio desde 2008, né? A Irlanda já não é mais o tigre celta que as pessoas acham que ela é até hoje. É um país arruinado pelo liberalismo. Um exemplo ainda mais grave do que o da Irlanda, eu diria que é o da Coreia do Sul. Com a diferença de que a desintegração da malha social, no caso da Coreia do Sul, é ainda mais grave do que na Irlanda, e de que, ao menos no caso da Coreia do Sul, o governo não está tentando substituir o próprio povo por pessoas com uma formação completamente diferente da do povo coreano. Enfim, o problema do liberalismo cultural não é que ele esteja nem aí pro seu país, pro seu povo e pra sua cultura. O problema é que ele odeia o seu país, o seu povo e a sua cultura. E agora eu sei que os liberais vão tentar se defender, dizendo que eu não tenho propriedade nem direito para criticar o liberalismo, porque eu não poderia criticar uma ideologia que não seja o liberalismo se eu vivesse sob um regime de outra ideologia que não seja o liberalismo.
porque o liberalismo nos garante liberdade de expressão, enquanto que as outras ideologias não garantem. Só que aí vem o problema. Nós não temos liberdade de expressão e não podemos falar sobre muitos assuntos controversos sem sofrer consequências graves. O que eu explico melhor no meu vídeo sobre a democracia e pretendo explicar ainda melhor num outro vídeo que eu pretendo fazer, só que para explicar quem realmente controla o mundo. E aí eu entro no liberalismo político, que é literalmente o que eu falei, né, no meu vídeo sobre a democracia liberal. Porque liberalismo político é sinônimo de democracia liberal. Só que tem uma coisa que eu esqueci de falar no meu vídeo da democracia liberal, que é sobre como ela afeta negativamente a mentalidade dos governantes. Porque a democracia liberal, ela impõe limites aos mandatos dos governantes e ela é um regime que está em constante estado de revolução, em constante estado de mudança de líderes. Você, na maioria dos países, possui um limite de 4, 5 ou no máximo 6 anos para o mandato das pessoas, o que força as pessoas que estão no poder a pensarem apenas no curto prazo e não no longo prazo. E, logicamente, propõem soluções para os nossos problemas que são até bons no curto prazo, mas são péssimos no longo prazo. Um exemplo disso é o Kubitschek, que nos desenvolveu bastante, só que com dinheiro do capital externo. E investiu muito mal o nosso dinheiro fazendo uma capital com uma arquitetura ridícula e com ferrovias sendo negligenciadas em favor de rodovias, sendo que rodovias são muito mais caras e muito mais ineficientes do que ferrovias. E o resultado é que uma grana preta que poderia ter sido usada para desenvolver educação, saúde e infraestrutura foi torrada em um blocão soviético no meio do mato. A gente possui uma malha ferroviária medíocre e risível. E o nosso país foi afogado nos anos 50 em uma crise econômica e inflacionária sem precedentes que, eventualmente, nos levou ao golpe de 64, que por sua vez é a causa deste desastre que é a República Nova. E agora que eu já critiquei os aspectos econômicos, socioculturais e políticos do liberalismo, chegou a hora de eu falar sobre a filosofia que fundamenta essa nojeira toda. O tal do iluminismo. E coloque muitas aspas nessa luz do iluminismo, nessa iluminação do iluminismo, porque a luz do iluminismo é tão luminosa quanto a luz do anjo caído, do portador da luz, ok? E olha, cara, analisar os iluministas é meio complicado, eu tenho que falar a verdade pra vocês, porque os iluministas não são uma escola de pensamento bem definida. Você nunca teve uma escola iluminista como você teve a escola austríaca, a escola keynesiana, a escola de Chicago na economia, ou então a escola de Salamanca, a escola neoplatônica, a escola estoica, a escola epicurista, a escola aristotélico-tomista e a escola platônico-agostiniana. Não. O iluminismo, ele foi mais um movimento do que qualquer coisa. Assim como os sofistas da Grécia Antiga, eles eram um movimento e não uma escola bem definida. Isso é comprovado pelo fato de que os iluministas, as crenças dos diferentes filósofos iluministas se contradiziam entre si constantemente. Todavia, todos os iluministas, desde Locke até Voltaire, desde Montesquieu até Diderot, possuíam algumas características em comum, que são a rejeição de explicações metafísicas e sobrenaturais para a existência humana e para o sentido da vida, focando somente na ciência e nas explicações racionais para os fenômenos, ou seja, eles não queriam entender a essência, mas somente o fenômeno, a rejeição de instituições tradicionais da Europa da época,
em favor de uma abordagem completamente nova de governo que afirmava que a soberania pertence ao povo e que o governo ele existe não para garantir o bem comum, mas somente para proteger as ditas liberdades individuais dos indivíduos, o que está intimamente relacionado a outro conceito do iluminismo, que é o conceito de contrato social, de que o governo ele surge e possui a sua legitimidade através de um, entre aspas, contrato entre o governo e as pessoas. E por último, mais ou menos importante, a próxima característica do iluminismo é a rejeição ordem estabelecida naquela época, desde a Idade Média, na rejeição das tradições e na rejeição de hierarquias que se formaram historicamente de forma orgânica, em favor do ideal supremo que define o pensamento iluminista, que é a liberdade, igualdade e fraternidade. Né? E os iluministas, eles se autodenominavam assim, porque eles acreditavam que o mundo após a queda do Império Romano do Ocidente, né, que é aí que começa a Idade Média, havia caído em uma suposta era de trevas, né, dominada pela religião e pela monarquia obscurantistas, e que eles possuíam o dever sagrado de recuperar o racionalismo antropocêntrico da antiguidade clássica. E eu acho que eu nem preciso explicar qual é o meu problema com o iluminismo e como que ele influenciou o liberalismo, não é mesmo? Para o cristianismo, a sociedade ela não é feita por indivíduos, ela é feita por famílias. Para o iluminismo, o indivíduo é soberano sobre si próprio, a não ser que ele esteja infringindo a vida de outro indivíduo. Para o catolicismo, o poder não provém de baixo, do povo, da ralé, mas sim de cima, de Deus, do transcendente, do divino, do absoluto, eterno e imutável. Enquanto que para os iluministas, né, a vontade geral é a única coisa válida para se determinar o destino de um país. Para o tradicionalismo, existem atos, ideias, movimentos e comportamentos humanos que são objetivamente pecaminosos, errados ou heréticos e, portanto, devem ser rechaçados. O que é muito bem expresso na frase "o erro não tem direitos". Ou seja, não existe liberdade para o mal. Liberdade para o mal não é liberdade, é escravidão. Porém, para o iluminismo, você pode falar e fazer o que você quiser desde que não afete o outro, né? É aquele clássico: eu posso discordar de tudo que você fala, mas eu vou te defender e defender o direito de dizer o que você diz. Essa baboseira que só existe na teoria e jamais existiu na prática do Voltaire. E por último, mas não menos importante, ao contrário dos iluministas e dos liberais, que são basicamente os iluministas na política, eu acredito plenamente que a função do governo é garantir o bem comum e, é claro, garantir a ordem, independente de ditas liberdades na qual os liberais acreditam, enquanto que, para eles, o governo ele é feito somente através de um contrato social com as massas para garantir direitos individuais. Ignorando, é claro, a diferença clara que existe entre liberdades positivas, ou seja, a liberdade de algo, ser livre de algo, e as liberdades negativas, ou seja, liberdade para algo. Os liberais e os iluministas, que são os precursores dos liberais, focam excessivamente nas liberdades negativas e colocam elas acima das liberdades positivas, quando, na verdade, o que deve-se fazer é o oposto. Resumo da ópera: não existe nenhum motivo para eu apoiar o liberalismo. Eu abandonei o liberalismo há alguns anos atrás e não me arrependo de jeito nenhum. Até porque liberalismo é pecado. Ponto final. E não sou só eu que estou dizendo isso. O padre Félix Sarday Salvini escreveu há mais de 100 anos atrás um livro chamado justamente de Liberalismo é Pecado. E os papas
antes do Concílio Vaticano II e, inclusive, alguns papas depois do Concílio Vaticano II, como São João Paulo II e o próprio Papa Francisco, condenaram repetidas vezes o liberalismo, condenaram repetidas vezes a doutrina liberal. Seja o liberalismo cultural e político, no Syllabus Errors e no Quanta Cura, seja o liberalismo econômico no Rerum Novarum, no 40º ano e nos 100º anos. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar like, de compartilhar e, é claro, de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para vocês receberem os próximos vídeos, né? Porque assim você vai estar me ajudando a levar essa mensagem para mais pessoas. Então é isso, até logo e Deus vult!